Abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo o relato de João, o apóstolo amado, capítulo de número 15. Vamos ler os 5 primeiros versículos e eu quero convidar você a ficar de pé. João 15. É um texto bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim e não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Deus, em nome de Jesus, a tua palavra está aqui aberta diante dos nossos olhos, e clamamos, ó Deus, para que o Senhor seja gracioso, ó Deus, na exposição da tua palavra, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, entendidos através do teu Espírito Santo que ministra aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra num país livre, ó Pai. E que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, guardar, ó Deus, e praticar a tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Eu sempre conto algumas histórias a respeito da minha infância. Eu era um rapaz, ou um menino, né? Muito engraçado, por sinal, que tinha umas ideias bem malucas. Não mudei muito não, com relação às ideias. Mas eu me recordo de certas coisas que hoje me faz rir e ao mesmo tempo me faz ter uma reflexão a respeito de certas coisas. E eu lembro que eu estava numa lanchonete, aguardando a minha mãe ter uma conversa, e a minha mãe tinha comprado um refrigerante para mim. Não vou lembrar a marca, eu era muito pequeno, mas eu lembro exatamente que tinha aqueles canudinhos coloridos. Hoje é tudo ensacadinho, bonitinho, né? Mas tinha aqueles canudinhos coloridos. E eu tive uma excelente ideia para brincar enquanto a minha mãe estava na conversa. Eu conectei um monte de canudinho para poder tomar o refrigerante na maior distância possível. E aí eu passei um tempinho colocando o canudinho ali dentro, um do outro. Coloquei, eu acho que uns 4 ou 5, e estava achando aquilo o máximo. E aí chegou a hora de eu tomar o refrigerante. Dei aquela golada, não veio. Mas por que não veio? Porque eu não tinha pulmão suficiente para puxar toda aquela distância. Eu estava conectado diretamente no refrigerante, mas eu não usufruía ou não desfrutava do refrigerante. E aí eu fiquei frustrado. Tirei os outros canudinhos, coloquei um só e bebi o meu refrigerante. Parece algo tão trivial e simples, mas é exatamente o que Jesus está falando aos nossos corações através do apóstolo João. João escreveu o Evangelho por volta de 85 a 90 depois de Cristo. Ele estava bem velho, ele estava bem idoso, muito provavelmente próximo a estar sendo sentenciado a ficar na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. E ele foi recordando a respeito de Jesus. E essas são as últimas palavras que Jesus estava dizendo. O seu ministério público, ele se deu até ao capítulo 12, onde ele fez sinais. João declara isso, que Jesus fez sinais. Esses milagres não eram milagres, hoje a gente trata como milagres, mas eram sinais porque apontavam para a divindade de Cristo. Não é à toa que João ele começa o evangelho dizendo:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com ele, e o Verbo estava lá desde o início. João estava querendo provar com todas as palavras que Cristo era Deus. E ao longo do seu evangelho, ele vai discursar a respeito desses sinais que iriam validar a respeito da divindade de Jesus. E se você reparar com bastante atenção, até o capítulo 12, Jesus ele vai fazer N curas. Ele vai fazer vários milagres ou sinais. Ele chega até o ponto de curar um cego de nascença. E aí, em um outro momento, a gente explica o que isso significa para uma sociedade judaica. E depois, logo em seguida, no capítulo 11, isso no capítulo 9, no capítulo 11, ele ressuscita um morto de 4 dias. Estava claro que João tinha o interesse de dizer que Jesus era Deus. E esse discurso de estar fazendo sinais, ele vai até o capítulo de número 12. A partir de então, João relata que Jesus começou a tratar com seus discípulos de maneira particular. No capítulo 13, Jesus estava fazendo um ato de humildade diante dos seus discípulos. Ele estava lavando os pés. Todos nós sabemos que essa era uma atribuição do escravo que tinha menos prestígio dentro de uma propriedade. Lavar os pés significava recepcionar de maneira muito positiva os seus convidados, mas ao mesmo tempo era uma humilhação para uma pessoa fazer. No entanto, que o apóstolo Pedro, ele não permite, em primeira instância, que Jesus lave os seus pés. E Jesus deu uma forte palavra para ele, dizendo, olha, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro já vai para um outro extremo, né? Pedro é bipolar. Não, lave então todo o meu corpo. Aí Jesus dá outra, né? Ele fala assim, ó, não, quem já tomou banho não precisa se banhar de novo. Isso não é uma realidade para hoje, tá, irmãos? Mas Jesus estava dizendo a respeito do coração estar puro diante dele. Puro diante do Senhor. No capítulo 14, Jesus começa a dizer a respeito de a sua ida até o Pai. E ele fala a respeito de preparar um lugar, não só para aqueles discípulos, mas para todos aqueles que estavam crendo e iriam crer em Jesus. E aí depois ele começa a falar a respeito do Consolador, ele promete o Consolador. Só que no capítulo 15 parece que quebra a tônica. Porque no capítulo 16 ele retoma a palavra a respeito do Espírito Santo. Mas no capítulo 15 ele faz um apêndice, vamos dizer assim, a respeito do seu discurso com relação ao Espírito Santo. E eu quero chamar a atenção de vocês para a gente pensar em algumas coisas aqui que vão trazer elucidações à nossa mente. Primeiro, eu vou fazer 2 considerações a respeito das palavras de Jesus. No capítulo 15, versículo 1, bem no início do versículo, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Parece uma palavra bem simples para nós, mas para um judeu, para alguém que tinha o decálogo, para aqueles que tinham o Pentateuco, os profetas, como a suma teológica e a revelação do próprio Deus, essa palavra eu sou era uma palavra muito forte. Porque quando Moisés foi chamado para estar diante de Faraó, por Deus, naquele evento em Êxodo, capítulo de número 3, ele indaga a Deus e fala assim, olha, eu vou até Faraó e vou dizer, quem me mandou? Como eu vou dizer isso? E aí vocês vão lembrar muito bem das palavras de Deus, quando ele falou, diz que o eu sou o enviou.
Nesse momento, Jesus está se apropriando dessas palavras. E em João, ele está dizendo isso várias vezes. Ele está dizendo, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, capítulo de número 6. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou. As mesmas palavras que Deus usou no Antigo Testamento para poder se descrever. Só que no Antigo Testamento tudo era sombra. No Antigo Testamento tudo era obscuro. Mas no Novo Testamento, Jesus começa a desvendar esse mistério. O eu sou já não era uma sombra, mas uma realidade em Cristo Jesus. A segunda consideração que eu quero fazer é que no versículo, ou na continuidade, e na mesma frase, Jesus ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. A pergunta que a gente deve fazer é, por que Jesus qualifica como videira verdadeira? Por que ele não disse apenas, eu sou a videira? Porque quando ele está declarando que ele é a videira verdadeira, julgando na lógica, é que existe uma falsa. Porque não faz sentido dizer que ele é a videira verdadeira se não existe uma falsa. E aí, examinando as Escrituras, a gente vai ver que o profeta Isaías, por diversos momentos, no capítulo de número 3, versículo 14, no capítulo de número 5, versículo 1, no capítulo de número 27, versículo 2 e 3, ele vai falar a respeito de uma videira, de uma vinha, no momento de tribulação. E os grandes intérpretes da lei estavam entendendo que essa vinha, que essa videira, era o povo de Israel. Era o povo de Israel que estava com o papel de estar no meio de um caos social, mas sendo o refrigério para todo o povo. Jesus está dizendo na sua declaração aqui, vocês estão enganados. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e não vocês, e não a sociedade de Israel, e não os ritos religiosos da religião judaica. Cristo Jesus, Ele é a videira verdadeira. E muitas vezes, irmãos, a gente esquece dessa realidade. De que nós estamos conectados, enxertados em Cristo. Nós temos a mania de trocar os papéis dentro da nossa realidade. Um exemplo? Ao invés da gente orar para uma pessoa converter, a gente quer converter a pessoa. Esse não é o nosso papel. Quem convence o ser humano do seu pecado, do seu engano, é o Espírito Santo. E às vezes a gente deixa a nossa atribuição e a gente abraça uma atribuição que é divina. O nosso papel não é ser a videira. O nosso papel é ser o ramo, é ser a vara. A gente faz isso em diversas áreas da vida. A gente omite o nosso papel enquanto igreja e a gente começa a tentar viver como se a gente fosse Deus. A gente está muito próximo do pensamento judaico daquela época. O nosso papel é pregar o evangelho enquanto igreja militante, ou seja, enquanto igreja que luta nesse mundo. Esse é o nosso papel. E aí eu quero fazer uma pergunta retórica. Nós temos, de fato, lutado como igreja militante? Temos exercido a nossa função enquanto igreja? A igreja é sim um instrumento
de redenção para a sociedade, mas é através da nossa atitude de ir. É muito bom chegar pela manhã e nessa manhã fresquinha, alguns estão sentindo frio. Eu, apesar de não ter tecido adiposo suficiente, eu estou sentindo um calor, mas está fresquinho. A gente se contenta em estar apenas nesse momento, no culto, apenas no domingo. E parece que a gente tem um conector que só funciona no domingo, 9 horas da manhã ou 7 horas da noite. E repare que eu falei ou 7 horas da noite. Porque às vezes a gente tem a mania de pensar, se eu fui de manhã, não preciso ir à noite. E se eu fui de noite, de manhã eu não vou. Nós precisamos estar conectados em Cristo o tempo todo. Quando nós estamos aqui no domingo, nós estamos fazendo uma teologia que vai ser para a nossa segunda-feira, para a nossa terça-feira, para a nossa semana inteira. É uma teologia que vai abraçar a nossa faculdade, os nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa vida familiar. E diante disso, eu quero ver alguns pontos aqui, de maneira muito breve, de como Cristo está chamando a gente e advertindo a gente para ter algumas reflexões a respeito dessa declaração dele ser a videira verdadeira. Em primeiro lugar, é possível ter um aparente relacionamento com Cristo, mas não produzir frutos. Vamos ler a palavra do Senhor, você que está com a Bíblia aberta. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, é muito possível a gente achar que está conectado em Cristo, a gente estar em Cristo, mas a gente não produz fruto. Lembra da história do meu canudinho? Eu estava conectado ao refrigerante. Tinha tudo para dar certo, mas eu não tinha pulmão suficiente para desfrutar. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam estar em mim, mas vocês precisam, e aí eu vou usar a mesma analogia agrícola que ele tá usando aqui, vocês precisam receber a seiva. A seiva dessa videira, com uma finalidade, para produzir frutos. Porque se você estiver conectado aqui, se você chega aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, o presbítero Abraão conduz o louvor, você levanta a mão, canta aleluia, glória, e escuta a palavra, e vai embora, isso não produziu fruto nenhum na sua vida, olha, nós estamos vivendo uma coisa muito diferente de que Cristo estava nos ensinando. Ele mesmo está dizendo que é possível a pessoa estar andando ali com ele e não produzir frutos. Alguns discípulos foram indagar Jesus. Ele contou uma parábola dizendo que no último dia, algumas pessoas vão dizer assim, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Fizemos sinais e prodígios. E o que Deus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas não foi no nome de Jesus? Foi no nome de Jesus. Mas conhecer a Cristo de maneira científica, de maneira teológica, não é o suficiente. A gente precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. O conhecimento é um meio pelo qual nós vamos adquirir esse relacionamento com Cristo, mas é de suma importância nós entendermos que esse evangelho que temos ouvido e visto, nós precisamos
praticá-la no mundo. Nós precisamos praticar nas nossas vidas. Em segundo lugar, os que estão em Cristo e dão frutos, passam por um processo de limpeza. É bem claro isso. E o que eu quero dizer com o processo de limpeza? Eu quero dizer é que muitas vezes estamos vivendo uma vida que está frutífera, mas o Senhor quer nos fazer ser mais frutíferos ainda. E para isso o que acontece? Tribulação. O facão do Senhor, se é que eu posso dizer isso, sem ser herético, é a gente passar por tribulações. E às vezes a gente começa a indagar a Deus, falando: Senhor, não pode. Olha só a minha vida, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu vou nos pequenos grupos da igreja. Eu participo de ministérios e está vindo essa tribulação sobre mim. Será que isso te faz lembrar do fariseu e do publicano que entraram no templo? E um orava dizendo: Senhor, graças te dou porque eu não sou como um pecador. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu oro. Nesse caso, o convite de Cristo é justamente para que nós possamos produzir muito mais. Só que a gente está vivendo uma geração, a gente está inseridos numa sociedade que qualquer problema abala a nossa vida e a nossa fé. E se a gente olhar um pouquinho no retrovisor da vida, a gente vai perceber que os grandes homens e mulheres de Deus, eles passaram por muitas tribulações. Eles passaram por grandes perseguições. Alguns tiveram fome. Alguns tiveram que sair de casa, São Francisco de Assis, e saiu basicamente nu. Mas hoje qualquer tipo de brisa nos faz desanimar. Ao invés de produzir mais frutos, a nossa vida começa a minguar. E os frutos não vêm. Em terceiro lugar, sem ter um relacionamento real com Cristo, a pessoa é infrutífera por natureza. Vamos ver o versículo de número 4. Diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. E mais à frente ele vai dizer assim: sem mim, nada podeis fazer. Infrutíferos por natureza. Isso nos remete ao primeiro ponto do calvinismo: depravação total. Se nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, não produzimos frutos, é porque provavelmente existe um ídolo no nosso coração que nos faz não produzir esses frutos de boas obras. Um pecado, um pensamento, uma repulsa com relação ao corpo de Cristo. E a gente tem visto isso. Eu não vou participar da igreja. Eu não quero ter comunhão com a igreja. Hoje está muito melhor eu pegar um YouTube e ser ministrado por pastores fantásticos. Mas você não é uma célula isolada no corpo de Cristo. Você precisa estar aqui. E a gente produz frutos em comunhão. A gente produz frutos amando uns aos outros. E essa é a tônica de Jesus no seu discurso
ao longo do capítulo 15. Que ele vai dizer que agora nós não somos mais simplesmente servos do Senhor, mas ele nos chama como amigos. E aí ele declara uma coisa muito forte: não existe um amor maior do que aquele que dá a vida em prol dos seus amigos. E aí, puxando um gancho para o nosso tema do ano, que se finda hoje, tema do mês, que se finda hoje: cuide dos relacionamentos. Jesus está nos indicando o tempo todo que nós devemos amar uns aos outros. Os nossos amigos. E aí a gente pode também perguntar: quem são os seus amigos? Quem é o meu amigo? Quem são os nossos amigos? Às vezes a gente tem a nossa amizade firmada no conselho dos ímpios, nas rodas dos escarnecedores, nos caminhos dos pecadores. Essas pessoas brilham perto da gente. E a gente fala: uau! Como é bom manter a amizade com essa pessoa, mas a pessoa não tem ética cristã. E eu não estou falando para você se apartar dela, mas é pelo contrário, você tem que influenciar através dos seus frutos essa vida que está do teu lado, e não o contrário. Acaso a escuridão abafa a luz, ou a luz ilumina toda a escuridão? A gente pode ver isso fisicamente. Quando o sol nasce, imediatamente toda a escuridão, ela vai embora. Quando a gente chega aqui de noite, está tudo escuro. Quando alguém põe a mão ali no interruptor e acende todos os refletores e lustres da igreja, imediatamente a escuridão vai embora. Mas na nossa vida cristã é o contrário. A gente chega como luzeiro, perto das pessoas. Mas a escuridão é tão densa que ao invés da gente fazer a diferença, nós somos influenciados a viver uma vida de escuridão. Isso a gente só vai conseguir através de frutos. Frutos que sejam agradáveis, não aos olhos da pessoa que está do teu lado, não aos seus olhos, mas agradável a Deus, a Cristo. E para finalizar, os nossos frutos, eles glorificam a Deus. Deus é glorificado pelos nossos frutos. A gente não leu esse versículo, mas eu quero convidar você a ler o versículo de número 8. Que Jesus diz assim: nisto, ou seja, praticando todas as obras e produzindo fruto, é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. E assim vos torneis, ou tornareis, meus discípulos. Existe um pré-requisito para ser discípulo do Senhor. E vai além de frutificar. É obedecer. Qual é a diferença de um ateu e de uma pessoa que vem na igreja no domingo? Ou um cristão? Qual é a diferença dos anjos e os anjos caídos? É exatamente a obediência. Até os demônios sabem do senhorio de Cristo. A gente vê diversas passagens afirmando isso. Quando Jesus chega em Gadara, enquanto os discípulos estavam no barco perguntando: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem.
Quando Jesus chega na cidade, o espírito imundo, aliás, uma legião inteira, vem incorporada no homem, e esse homem se ajoelha diante de Jesus e fala: Filho do Deus Altíssimo, o que nós temos com o Senhor? Enquanto os discípulos estavam desfrutando de todos os sinais e ainda não sabiam quem era Cristo, o próprio diabo estava dizendo: Filho do Deus Altíssimo. Os nossos frutos precisam glorificar o Senhor. A gente tem a mania de pensar que glorificar a Deus é cantar, é tocar. Gente, foi um momento de adoração. Não, adoração, irmãos, é um estilo de vida. É você viver adorando. É para a glória do Senhor todas as coisas. Qual o fim principal de todo homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é isso o nosso catecismo? Os nossos frutos glorificam o Senhor. Agora, como é que está o seu cesto? Quais são esses frutos? Para que eles servem? Parece até pergunta do Globo Repórter. Mas não vai ser respondido na sexta-feira, vai ser respondido agora. No restante capítulo, Jesus vai mostrar que os frutos estão relacionados às nossas atitudes com os nossos amigos. Por isso ele termina o seu discurso dizendo a seguinte afirmação. Versículo de número 17. Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Pedro Felipe, e estou terminando. Significa que eu tenho que gostar de todo mundo? Não. Não precisa gostar de ninguém se você quiser. Chocante, né? Pastor Eloy vai me chamar no gabinete depois. Não precisa gostar de ninguém. A Bíblia não fala isso. Mas você precisa amar a todos. Gostar é um sentimento muito raso para o cristianismo. Você precisa amar. É necessário, a não ser que você não seja um discípulo do Senhor, porque o Senhor está dizendo: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. O Evangelho é o amor de Deus, que se compadeceu de gente miserável como eu, e de gente miserável como a igreja. E se esse mesmo Evangelho não seria o amor que apoia, que suporta, que sentido faria? Paulo diz, se não houver amor, não faz sentido. Nesse mesmo cuidado com os relacionamentos, nós devemos desarmar as nossas mãos, devemos refrear a língua, para que ao invés de ferirmos com os atos e palavras violentas, possamos edificar com o amor que Cristo nos deixou como legado. Eu quero que você saia daqui, amando mais. Amando os que perseguem. Amando os inimigos. E amando muito mais os amigos. Amando, amando, amando. Amando o corpo de Cristo, que é a igreja. Que o Senhor possa derramar esse amor nos nossos corações. Amém? Quero fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é maravilhosa. Porque o Senhor é o Deus de todo o amor. E nós queremos nos espelhar no amor que o Senhor nos apresentou. Nós queremos viver o amor que o Senhor nos mandou. Porque somos servos obedientes. Porque sabemos, ó Deus, que esse amor, ó Deus, redundará em frutos. E esses frutos glorificarão ao Senhor. Por isso, Senhor,
ajude a cada um de nós. Porque de nós mesmos não podemos fazer nada. Mas podemos, ó Deus, muitas coisas no Senhor que nos fortalece. Mesmo que as adversidades estejam muito fortes, nós sabemos que o amor do Senhor suplanta todo medo, suplanta toda a tribulação, e que as dificuldades do tempo presente não se pode se comparar à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja conosco em nome de Jesus. Amém.